Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Departamento de Educação e Tecnologias, e nós estamos no nosso módulo interdisciplinar de formação. O curso é Geografia Histórica da Alimentação no Brasil, Introdução, e agora estamos na quinta aula e vamos tratar dos argumentos do historiador francês Fernand Braudel. Eu estou trabalhando com o livro Civilização Material, Economia e Capitalismo, séculos XV a XVIII, volume 1, tá? E trabalhando com o capítulo O Pão de Cada Dia. Tá? Eu vou ler, como faço sempre, ler alguns trechos do livro e com as devidas explicações. Bom, dito isto, vamos lá. Entre o século XV e o século XVIII, a alimentação humana consiste essencialmente em alimentos vegetais. Verdade evidente para a América pré-colombiana, para a África negra, gritante para as civilizações asiáticas do arroz, ontem como hoje. Só a exiguidade da carne na alimentação permitiu a constituição, depois a progressão espetacular das multidões do Extremo Oriente. Por razões bem simples, com a mesma superfície, basta que uma economia se decida segundo a aritmética das calorias para que a agricultura leve a melhor sobre a pecuária. Bem ou mal, alimenta 10, 20 vezes mais pessoas do que sua rival. Já Montesquieu dizia a propósito das regiões do arroz: a terra que em outros lugares é usada para alimentar animais serve aí imediatamente à subsistência dos homens. Mas é por toda a parte, não apenas do século XV ao século XVIII, que as progressões demográficas implicam, para além de um certo nível, um recurso acentuado aos alimentos vegetais. Cereais ou carne, a alternativa depende do número de pessoas. Aí temos um dos grandes critérios da vida material. Diz-me o que tu comes, te direi quem és. O provérbio alemão, que gira em torno do jogo de palavras, afirma a seu modo: o homem é aquilo que come. A sua alimentação testemunha o seu estatuto social, a civilização, a cultura que o rodeiam. É interessantíssimo esse conjunto de observações apresentados pelo Fernand Braudel, logo no início, porque isso dá uma explicação, ou pelo menos dá um norte, né, para a gente seguir a respeito de pensar as sociedades. Ou seja, em primeiro lugar, quando você olha a Terra, tá? Quer dizer, você tem a seguinte opção: você tem uma terra para cultivar. Essa terra, tecnicamente, ela não é infinita, quer dizer, ela está limitada a determinadas áreas do todo onde as pessoas vivem, né, sobrevivem cotidianamente. Por favor, desnecessário falar que é preciso também de terra para as pessoas morarem, né, habitarem. É necessário que a água seja utilizada também para consumo humano e não apenas para a irrigação dos campos, seja para um consumo direto de alimentos, seja para a produção de alimentos para animais. De qualquer modo, existe aí uma escolha, como aliás já trabalhamos isso em outras aulas. Ou seja, toda a escolha alimentar é uma escolha claramente de ordem cultural e gera e produz inevitavelmente consequências. Aqui o Braudel já chama a atenção que na maior parte das sociedades a opção ela sempre é pela agricultura. Por quê? Porque você consegue produzir muito mais alimentos do que produzindo pasto para gado, por exemplo. Seja o gado bovino, caprino, seja lá o que for. Então, de qualquer maneira, já tem aí uma questão que há uma limitação material por um lado, tá? Mas há também uma questão que é a seguinte: ora, então tá bom, então eu sei que eu produzindo, digamos assim, vegetais, eu produzo muito mais alimentos do que eu teria se fosse apenas animais para consumir, porém, que tipo de vegetal é esse? Então, ou seja, há uma limitação material de um lado, perdão, mas por outro lado, há claramente também o seguinte: uma escolha que vai acontecer e que vai determinar uma série de outras consequências. Tá?
Dando continuidade. Quanto à Europa, toda ela é carnívora. Há mais de 1000 anos de açougue no ventre da Europa. Durante séculos, na Idade Média, teve mesas sobrecarregadas de carne e de comida até o limite do possível, dignas da Argentina do século XIX. É que ela foi, durante muito tempo, para além de suas praias mediterrâneas, uma região meio vazia, com vastos territórios percorridos por animais, e a seguir, a sua agricultura deu largas possibilidades à pecuária. Mas esse privilégio diminui depois do século XVII, como se a regra geral das necessidades vegetais se vingasse como um aumento do número de pessoas na Europa, pelo menos até meados do século XIX. Então, e só então, a pecuária científica, a chegada maciça de carnes vinda da América, salgadas, depois congeladas, a livrarão do jejum. Aliás, fiel a este privilégio antigo, sempre desejável, a Europa exigiu regularmente a lei-mar desde os seus primeiros contatos. Os patrões alimentam-se de carne, enfardam-na sem moderação no Novo Mundo, que as manadas do Velho Mundo acabam de invadir. No Extremo Oriente, o seu apetite de carnívoros suscita o opróbrio e o espanto. É preciso ser muito grande senhor em Sumatra, diz um viajante do século XVII, para arranjar uma galinha cozida ou assada e que tem de servir para o dia todo. Por isso, eles dizem que 2000 cristãos, leia-se ocidentais, na sua ilha, esgotariam em pouco tempo os bois e os galináceos. É, novamente, interessantíssima a observação de Brodel, na medida em que, ora, você tem uma situação em que, por um lado, a Europa, à exceção dos demais continentes, acaba sendo mais carnívora, tá? Mas esse ser carnívoro da Europa se dá primeiramente por uma, digamos assim, não é ausência populacional, mas vamos colocar de uma maneira mais técnica, em virtude de vazios demográficos. Enquanto que em outras partes do mundo você já tem um percentual grande de pessoas morando, até porque, vamos de novo, a opção pela agricultura torna possível uma quantidade maior de alimentos, então você pode ter mais gente, ao contrário da Europa, que sempre teve um vazio demográfico, então ela precisaria tecnicamente de menos alimentos, aí a opção pela carne também contribui. Mas, por outro lado, quando chega lá pelo século XVII, século XVIII, as coisas começam a ficar esquisitas, porque a população da Europa cresce. E crescendo, aonde é que ela vai arrumar comida? Aonde ela pode arrumar carne? Não custa lembrar, em diversos momentos da história da Europa, vez por outra, é necessário a busca por alimentos fora do próprio continente europeu. Quer dizer, quando a gente pega a história do Império Romano, por exemplo, da história de Roma, antes mesmo da existência do próprio Império, ainda na fase da República Romana, você tem uma expansão onde os romanos chegam ao Egito e nos acordos feitos lá com os faraós, há claramente o quê? O pedido da compra de trigo do Egito. É interessante parar para pensar que a Península Itálica, por exemplo, ela não produzia, então, a quantidade necessária que ela precisava para alimentar sua população. Então, repare que a Europa, mesmo nos períodos de vazio demográfico, ela tem um problema na sua alimentação, em gerar comida para todo mundo. Vamos continuar com o texto, já estou na página 93, e aqui Brodel começa a tratar especificamente do trigo. O trigo é, antes de tudo, o Ocidente, mas não só. Muito antes do século XV, anda pelas planícies do norte da China a par do milhete e do sorgo. É plantado em buracos e não ceifado, mas arrancado com um talo à enxada. Exporta-se pelo Yunglian-ho, o rio que leva grão, até Pequim. Encontra-se até a título episódico no Japão e na China meridional, onde, no dizer do padre de Las Cortes,
O camponês consegue, por vezes, obter uma colheita de trigo entre 2 colheitas de arroz. Mero suplemento, uma vez que os chineses não conhecem nem a maneira de amassar o pão, nem a de assar a carne. E o produto acessório, o trigo, é sempre barato. Por vezes, fazem com ele uma espécie de pão cozido no vapor na boca de um caldeiro e com cebolas cortadas finas misturadas, o que, segundo o viajante ocidental, dá uma massa muito pesada que cai no estômago como uma pedra. Em Cantão, no século XVI, fabrica-se um biscoito, mas já para Macau e para as Filipinas. O trigo fornece também ao consumo chinês massas, papas, bolos de pingue, mas pão não. Tá? Dando continuidade, escreve Fernand Braudel. Excelente é habitualmente o trigo que se apresenta nas planícies do Indo e do Alto Ganges. E através de toda a Índia, caravanas imensas de bois de carga operam trocas entre arroz e o trigo. No Irã, um pão simples, apenas uma bolacha sem fermento, vende-se vulgarmente a baixo preço, muitas vezes fruto de um prodigioso trabalho do camponês. Nas imediações de Isfahan, por exemplo, as terras de trigo são duras e são precisos 4 bois, ou mesmo 6 para lavrá-las. E põe-se uma criança em cima do jugo dos primeiros para obrigá-los a avançar com um pau. Acrescente-se que o que todo mundo sabe: o trigo está presente à volta do Mediterrâneo, até nos oásis saarianos, sobretudo no Egito, onde culturas, pelo fato de as cheias do Nilo se verificarem no verão, se situam forçosamente no inverno na terra drenada sob um clima que, nesse tempo, só a custo favorece as plantas tropicais, mas convém ao trigo. Este encontra-se também na Etiópia. É interessante aqui essas observações de Braudel, na medida em que, quando você pensa que o trigo ele existia na Ásia, tá? Aliás, se formos ler com mais detalhe, com mais atenção, nós vamos ver que tanto o trigo quanto o arroz, mais à frente, tá? Eles têm origem na Ásia. Tá? Só que, para o asiático, e aí tanto faz, pode ser o chinês, pode ser o indiano, pode ser o persa, tá? O trigo ele tem um valor, mas é um valor menor. Tá? E um valor menor, vamos tentar entender o porquê. Aí que começa a ficar interessante a escolha que essas sociedades fazem pelo arroz, por exemplo, tá? Mais, é claro, o caso da China e da Índia, menos o caso do Irã, mas do que vai fazer a Europa. E aí tem algumas consequências bem interessantes. Mas vamos continuar com Braudel, e eu estou aqui no Trigo e Rotação das Culturas, tá? Na página 98 dessa edição que nós estamos trabalhando. O trigo não pode ser cultivado 2 anos seguidos na mesma terra sem grandes danos. Tem de se deslocar, de rodar. Por isso, a grande maravilha para um ocidental na China é ver o arroz crescer indefinidamente numa mesma terra, escreve o padre de las Cortes, que eles nunca deixam repousar em ano nenhum, como na nossa Espanha. Será possível? Será de acreditar? Na Europa, onde quer que se cultive, o trigo é deslocado de um ano para o outro. Tem de ter à sua disposição um espaço duplo ou triplo da superfície que ocupa, conforme pode voltar aos mesmos solos, de 2 em 2 ou 3 em 3 anos. É colhido segundo um sistema a 2 ou 3 tempos. Tá? Continua Braudel. Em linhas muito gerais, excluindo algumas estreitas zonas de cultura muito avançadas, praticamente sem pousio, 2 sistemas alternam-se na Europa. No sul, o trigo ou outros cereais panificáveis tomam sucessivamente metade do terreno cultivado, ficando a outra metade em pousinho, em barbechos, como se diz na Espanha. No norte, o terreno é dividido em 3 solos: cereal de inverno, cereal de primavera, semeado na primavera, diz também marçagem, caremes, tremis, e finalmente pousinho. Ainda há pouco tempo, na Lorena, ao redor de aldeia que ocupa o centro de suas lavras,
Os 3 solos se dividiam em finais como os setores de um círculo grosseiramente desenhado até as florestas próximas. Trigo, aveia, pousios a quem chamam de versanes. Sucessivamente, o trigo toma lugar das versanes. A aveia cresce onde estava instalado o trigo e as versanes substituem a aveia. Assim, roda o afolhamento trienal. No terceiro ano, volta-se à situação inicial. Portanto, 2 sistemas num. A terra de trigo repousa mais. No outro, ocupa todos os anos guardadas as devidas proporções. Uma superfície maior na condição de estar inteiramente semeada de trigo, o que, por assim dizer, nunca acontece. No sul, o cereal é mais rico em glúten. No norte, o rendimento é mais elevado, contando com a qualidade do solo e com o clima. Continua Brodel. Eu preciso ler um pouco mais aqui para a gente poder trabalhar com bastante detalhe essa parte. Mas esse esquema, na realidade, só é verdadeiro em linhas gerais. Há no sul culturas ao terço, com pousinho de 2 anos, assim como no norte há, com frequência, casos do afolhamento bienal, como no norte da Alsácia, Estrasburgo, etc. Um afolhamento trienal de desenvolvimento mais tardio sucedeu a um afolhamento bienal que subsiste aos terrenos bastante vastos, como uma escrita antiga que reaparece no palimpsesto. Naturalmente, os limites dos 2 grandes sistemas europeus, a regra são as misturas. Uma sondagem relativa a Limagnes, no século XVI, menciona a sobreposição dos afolhamentos bienal e trienal conforme os solos, a mão de obra, o nível da população camponesa. Mesmo no extremo sul da zona bienal, ao redor de Sevilha, em 1755, há uma pequena região de afolhamento há 3 anos que parece análoga às rotações nórdicas. Repare a mão de obra que dá a produção do trigo na Europa. Por quê? Há um problema do desgaste do solo, há um problema da utilização do solo, há a necessidade da rotação do solo. E numa citação rápida, que depois, mais à frente, a gente vai retornar, porque quando Brodel efetivamente retorna ao ponto, o arroz não tem esse problema. Nós vamos ver depois que o milho também não tem esse problema. Então, é interessantíssimo que, apesar do arroz e do milho, e do trigo, terem nascido na Ásia, o asiático, ao adotar o arroz, ele tem um alimento constante para poder fornecer à sua população. Já o europeu, ou antes, os povos do Mediterrâneo, a Europa, Oriente Médio e Norte da África, ao adotarem o trigo, eles passam a ter um problema, aonde você tem um alimento que ele não, digamos assim, ele não oferece as melhores condições para aquele que resolve cultivá-lo. Aí alguém pode perguntar, mas por que não troca? Não é assim, porque a escolha é cultural. Do trigo faz-se o pão. E, efetivamente, todas essas sociedades do Mediterrâneo, elas têm no pão um alimento constante. A coisa é tão forte que, da medida que for a Europa que acabou se expandindo, você sempre tem comparações, Aliás, o próprio título do capítulo desse livro, não à toa, Brodel colocou como o pão de cada dia. Exatamente por quê? Porque para o europeu, ou antes para o habitante do Mediterrâneo, é o pão, é aquilo que a gente entende por pão mesmo, produzido a partir de trigo, ou, para usar a expressão que ele usou, de grãos que possam ser panificados de alguma forma, possam se transformar em pão. Quando a gente vai para as outras sociedades, essa base, obviamente, não é o trigo e, consequentemente, não é o pão. E aí a gente acaba falando, isso aí é o pão do índio, isso aí é o pão do africano, isso aí é o pão do asiático. Acabamos fazendo esse tipo de comparação. Mas, é claro, uma comparação que só tem sentido quando a gente pensa de maneira europocêntrica. Quando a gente escapa disso, o que a gente vê é um grupo social que, ao optar por algo tão complicado, e isso ele já chamou a atenção lá na frente, que nós lemos para vocês,
que tem uma safra por ano. Quer dizer, ainda tem esse problema, né? Eu consigo produzir uma safra por ano e preciso descansar esse solo outro ano. Então, ou seja, na prática, o mesmo solo só produz trigo a cada 2 anos, ou 3, talvez, né? Enquanto que o arroz, o mesmo solo produz anualmente, ou no caso ali, como é citado, às vezes até 2 safras de arroz. É uma diferença brutal na produção de alimentos, né? Então eu posso já dizer, ou já dar a entender, que a escolha europeia pelo trigo, a escolha europeia pelo trigo acabou criando um problema para a Europa, porque ela precisa buscar alimentos o tempo inteiro, e 2, falta alimento o tempo todo na Europa, e no norte da África e no Oriente Médio. É curioso se a gente parar para pensar que os povos que habitam essas regiões, norte da África, Oriente Médio e Europa, são aqueles que vão tentar se expandir de alguma forma, vão tentar buscar caminhos. Buscar caminhos para quê? Para encontrar alimentos. Por quê? Porque falta a eles alimento. É um dado interessante, quer dizer, o europeu ele se expande, vamos entender, não é no sentido de terem mais tecnologia ou mais qualquer coisa. Se a gente começar a olhar, a levar na ponta da faca cada sociedade, provavelmente nós vamos chegar à conclusão, sem muito esforço, que os chineses, por exemplo, tinham muito mais tecnologia, né? Que os indianos tinham muito mais tecnologia, que os árabes, na parte naval, conheciam muito mais. Agora, efetivamente, quando chegamos na Europa, a Europa tem algo que nenhum deles tem. O que a Europa tem? A fome. Esse aqui é um dado interessante. É porque eles passam fome. É só por isso. No final, essa busca incessante da Europa para a expansão marítima se dá por uma escolha cultural pelo trigo que não gera alimento suficiente para o europeu. Mas vamos continuar. Já estamos na página 100. Por outro lado, a cultura do trigo exige uma estrumação cuidada que nunca é dada à aveia ou qualquer outro marsagem ou tremose, se bem que o rendimento da aveia semeada mais junta que o trigo é de costume, contrariamente aos resultados atuais, menos da metade que o do trigo. O estrume destinado ao trigo tem tal importância que é vigiado de perto pelo proprietário. Um arrendamento de 1325, concedido aos cartuchos na Picardia, prevê, quanto a este ponto, em caso de contenta, a arbitragem dos homens bons. Na Boêmia, nos vastos, demasiado vastos, sem dúvida, senhorios, há registro de estrumes, a mesma coisa ao redor de São Petersburgo. Estruma-se com estrume reforçado, com palha, para todos os cereais, lavra-se 2 vezes, e para os centeios de inverno, isso é uma testemunha alemã, e fala 3 vezes. No século XVII, XVIII, nos séculos XVII e XVIII, na Baixa Provença, não param de contar e voltar a contar os carros de adubos necessários, os que foram espalhados e também aqueles que o MES não forneceu. Um arrendamento prevê mesmo que os estrumes sejam verificados por quem de direito antes de serem espalhados ou que a sua fabricação seja vigiada. É interessantíssimo aqui, tá? Vamos ler só mais um pouquinho para a gente completar isso aqui. O fato de haver adubos de substituição, adubos verdes, cinzas, folhas apodrecidas na eira camponesa ou na rua da aldeia, não impede que a principal fonte de adubação seja o gado. Não o homem dos campos ou das cidades, como no Extremo Oriente. Os lixos urbanos no Ocidente são, no entanto, utilizados juntos de cercas de certas cidades, como em Flandres ou ao redor de Valença, na Espanha, ou mesmo de Paris. Em suma, o trigo e pecuária recomendam-se associados entre si, tanto mais que se impõe o recurso aos animais de tiro. É impossível pensar que um homem que pode cavar, quando muito, 1 hectare por ano, se encarregue sozinho de preparar toda a terra trigal. São precisos os animais, cavalos na região do norte, bois e mulas no sul.
Olha só o nível de loucura, tá? Porque aí é interessantíssima essa observação de Brodel. Então eu não tenho apenas um item agrícola que tem uma produção que é complicada, por sinal. Essa produção ela é complicada porque também a adubação do solo é complicada. Então eu preciso de adubo, e aí eu preciso do esterco, né? do estrume dos animais. Então, para eu ter, como é que eu vou dizer, um solo mais fertilizado, e por favor, naquelas condições que a gente viu agora há pouco. Nós estamos falando de situações onde o sujeito ele tem uma produção apenas bianual, ou às vezes, ou boa parte das vezes trianual, e isso tudo acrescente-se agora. Ele precisa de muito estrume para poder adubar essa terra. Ora, esse adubo ele encontra onde? Nos animais. Então ele precisa dos animais. Olha o nível de loucura, tá? Quer dizer, então para o cara ter trigo, ele precisa de terra adubada sistematicamente, porque o trigo exige muito do solo. Para eu ter essa terra adubada, eu preciso de animais. Só que eu não preciso nem dizer que para eu ter animais, eu preciso ter pasto para esses animais também. Então eu não vou ter apenas um espaço agora para a produção de alimentos para o ser humano. Eu também vou precisar de espaço para alimentar o boi, tá? ou o cavalo, ou o que quer que seja, para poder para utilizar o adubo nessa terra. E é interessantíssimo parar para pensar nisso. Ao mesmo tempo, reparem, essa adubagem aí, quando ele cita o caso da produção do Oriente, é utilizado até o próprio lixo das cidades. Ou seja, os excrementos, o lixo produzido pelas cidades no Oriente, na China, na Índia, seja lá o que for, ele pode muito bem ser utilizado, e é utilizado desde sempre, para adubar a terra, e consegue produzir o arroz com 2 safras por ano, pelo menos, tá? Sem grandes dramas, sem precisar de animais, né? Então, é interessantíssimo, tá? Se pararmos para pensar nisso, quando a gente olha essa situação e vê que a escolha pelo trigo, ela acaba, como é que eu vou dizer, desaguando nessa necessidade dessa rotação de terra, mas ao mesmo tempo, essa rotação de terra sozinha não se resolve. Eu preciso ter um adubo na terra, mas esse adubo sozinho não se resolve com as sociedades humanas. Vamos lembrar dos vazios demográficos da Europa, e aí eu preciso de animais para poder adubar essa terra. É uma sequência quase que como se fosse um dominó às avessas, né? Quando você vai botando as peças de dominó e dá um peteleco na primeira e vai derrubando todas as peças. É a mesma coisa, tá? Só que agora é num sentido de, como é que eu vou dizer, uma sequência de pedras, de peças de dominó que estão sendo derrubadas, mas de que vão buscando cada vez mais necessidades. Então o europeu escolhe o trigo como base alimentar, mas para produzir trigo que gera o pão, a produção é baixa, não consigo produzir tanto quanto eu gostaria, a terra não suporta e eu preciso de animais, mas agora se eu tenho animais eu vou precisar de espaço para produzir alimentação para esses animais, e aí eu tenho a fome de novo batendo a porta, tá? É interessantíssimo, mas vamos piorar a situação um pouco, vamos continuar com o Brodel, e aí é um parágrafo curto e rápido que ilustra bastante o que nós vamos citar agora. O pecado imperdoável do trigo é o seu fraco rendimento. Alimenta mal a sua gente. Todos os estudos recentes estabelecem os números com um luxo arrasador de pormenores. Do século XV ao século XVIII, onde quer que as sondagens operem, os resultados são decepcionantes. Por cada grão semeado, a colheita é muitas vezes 5, às vezes muito menos. Para cada grão semeado, eu consigo no trigo colher 5 grãos, às vezes 4, às vezes 3. Como é preciso tirar o grão da sementeira seguinte, eis que ficam para o consumo 4 grãos de cada um semeado. Por favor, vamos aqui de novo, vamos pensar agora. Esse parágrafo, apesar de pequeno, tem que quase ser lido linha a linha. Então, primeiro,
tá? Ele afirma que o trigo ele tem um fraquíssimo rendimento. Por quê? Porque cada grão que eu utilizo, que eu planto na terra, esse grão gera um pé com 5 grãos. Isso quando dá tudo certo, tá? Mas quando dá tudo certo e ele me dá 5 grãos, 1 grão eu tenho que utilizar na semeadura seguinte, na sementeira seguinte, para usar a expressão que ele usa. Então, na prática, se aquele grão que eu plantei me der os 5 esperados, se chegar a isso, eu sei que eu só vou utilizar 4 para comer, né? Então, já é um problema, já estou perdendo aí alguma coisa. O que representa esse rendimento, a nossa escala habitual de rendimentos calculados em quintais por hectare? Antes de abordarmos esses cálculos simples, desconfie o leitor de sua simplicidade. Em tal matéria não basta a verossimilhança, e aliás, tudo varia com a qualidade das terras, os processos de cultivo, o clima que muda de ano para ano. A produtividade, relação entre o que é produzido e a soma dos esforços despendidos para esse efeito, não sendo o trabalho único em causa, é um valor difícil de estimar e seguramente uma variável, tá? Ora, de qualquer modo, tá? E aí na sequência ele vai mostrando que esse cálculo, apesar de às vezes dar alguma variação, a média é efetivamente essa. Então eu tenho, vamos lá, na hora em que o europeu faz uma escolha pelo trigo, tem então um produto que ele tem um rendimento, vou começar pelo final, um rendimento baixo, quer dizer, a cada grão que o europeu planta, ele só colhe quando dá tudo certo 5 grãos. Desses 5, 4 é que ele vai poder utilizar, porque ele vai ter que replantar de novo, né? Senão tudo morre. Segundo ponto, é um produto que exige bastante da terra, então ele não pode ser plantado sistematicamente no mesmo solo. Ele precisa de rodízio de terras, né? De rotação. Essa rotação faz com que a produção na mesma terra seja ou mesmo trianual. E para fechar com chave de ouro, eu preciso de muito adubo. Então eu preciso de cavalos e bois ali, que não só vão utilizar as ferramentas para ajudar a arar a terra. As pessoas pensam muito que é para fazer o arado, né? Amarra no cavalo, no boi, aqueles ancinhos, aqueles ferros, né? Para poder cavucar a terra e daí plantar. Isso até acontece, não há dúvida quanto a isso. Porém, é o esterco que interessa, tá? É o estrume que interessa ali para poder fertilizar o solo. Porque, de novo, o trigo exige muito. Então, essas escolhas do trigo são escolhas que, digamos, geram uma sociedade bem problemática, né? Ora, quando a gente vai, e aí Brodel resolve, então, ele passa da, como é que eu vou dizer, oh meu Deus, ele sai da questão da Europa e aí começa a colocar na Ásia, né? Aí é que vamos ver como é que fica essa questão, né? Como é que fica a situação do arroz. Já existem algumas observações feitas por Brodel, quando pega alguns autores de época, começar pela primeira citação de Montesquieu, né? Que efetivamente você tem produtos, o arroz ele produz muito mais, né? Mas vamos ver como é que esse negócio funciona. E aí eu estou lá na página 127 desse livro, dessa edição. Tal como o trigo, mais ainda do que o trigo, o arroz é uma planta dominadora, tirânica. Muitos leitores de uma história da China, outrora escrita por um grande historiador, devem ter sorrido com as constantes comparações que o autor faz. Certo imperador foi Hugo Capeto, um outro, Luís XI ou Luís XIV, ou Napoleão da China. Qualquer ocidental, para iluminar o seu caminho nesses mundos do Extremo Oriente, tem de recorrer aos seus próprios valores. Falaremos, portanto, do trigo falando do arroz. Aliás, ambas as plantas são gramíneas, ambas originárias de regiões secas.
O arroz transformou-se depois numa planta semiaquática, o que assegurou seu alto rendimento e o seu destino. Mas uma característica revela ainda a sua origem. Tal como o trigo, as suas raízes cabeludas, tá, entre aspas, precisam de uma grande quantidade de oxigênio de que a água estagnada as privaria. Por conseguinte, não há nenhum arrozal onde a água, aparentemente imóvel, não entre em movimento em certas ocasiões, para que seja possível essa oxigenação. A técnica hidráulica deve, portanto, alternadamente, suspender e criar movimento. Comparado com o trigo, o arroz é uma planta ao mesmo tempo mais e menos dominadora. Mais dominadora porque o arroz não dá aos seus fiéis 50% ou 70% do alimento, como o trigo, mas 80% ou 90% e até mais. Vamos aqui, tá? Aqui ele está brincando como sendo dominadora, por quê? Porque se a Europa, ao optar pelo trigo e, consequentemente, a produção de pão, ele faz com que 70% do alimento europeu saia do trigo, e quando não há trigo, então há fome, né? Quando eu vou para o arroz, no Extremo Oriente, o arroz ele dá 80% a 90%, às vezes até mais, de toda a base alimentar dessa sociedade. Tá? Então, é dominador no sentido que a fartura é tanta que praticamente você não precisa de outro produto. Né? Mas vamos lá. Se não for descascado, conserva-se melhor que o trigo, segunda vantagem. Então, tem uma produção maior. 2, se você não descasca o arroz, deixa ele ainda na palha, ele conserva muito mais tempo. Em contrapartida, em escala mundial, o trigo é mais importante. Em 1977, ocupava 232 milhões de hectares, o arroz 142. Rende muito menos por hectare do que o arroz. E no total, as duas produções quase se equiparam. 360 milhões de toneladas de arroz contra 386 de trigo. E 349 milhões de milho, vai aqui já a primeira citação. Mas os números relativos ao arroz são discutíveis. Aplicam-se ao grão bruto que, uma vez descascado, perde a 20-25% de seu peso. Continua Brodel. Estes números caem, então, para menos de 190 milhões de toneladas, muito abaixo dos valores referentes ao trigo ou até ao milho, cereais de casca leve. Outro inconveniente do arroz, detém o recorde das manipulações exigidas pelo homem. Tá? Continua Brodel, só para a gente encerrar. Acrescente-se que o arroz, a despeito dos prolongamentos para a Europa, a África e a América, continua a residir essencialmente no Extremo Oriente, onde hoje se situa 95% de sua produção. Além disso, é quase sempre comido localmente, de maneira que não há comércio de arroz que se compare ao do trigo. Antes do século XVIII, só há tráfico assinalável do sul para o norte da China, pelo canal imperial e em proveito da corte de Pequim. Ou então a partir de Tonquim, da atual Cochinchina, ou do Sião, dessa vez de preferência em direção à Índia, que sempre sofreu de insuficiência alimentar. Na Índia, um único mercado exportador importante, que é Bengala. Né? Ora, aqui ele vai fazer essa crítica ao arroz, à produção de arroz. Entretanto, como a produção do arroz ela é grande em vários aspectos, né? Não há, como é que eu vou dizer, não há como, se o arroz ele perde em algumas coisas quando você tira a casca, seja o que for, e aí começa a ver a produção, a quantidade dele é tamanha que efetivamente não há problema nenhum quanto a isso. Tá? E no final continua alimentando muito bem as sociedades. Né? Ora, aqui deixa eu ver. Ah, sim, desculpa. Estou aqui tentando achar aqui uma parte da página aqui, que eu acabei me enrolando aqui, me perdoem. Tá? Ora, nesse sentido, tá? Quando a gente pensa toda essa discussão, né?
é interessante ver como é que ela vai se desenvolvendo, né, a respeito dessa disputa e de como o arroz, digamos assim, gera mais estabilidade para a sociedade, porque a fome ela passa a ser mais rarefeita do que na Europa, enquanto que a Europa não. Aliás, até essa citação que ele faz do comércio, depois, que eu pulei, ele vai mais à frente colocar, sim, há um comércio enorme do trigo, por quê? Porque você precisa de cada vez mais de novas regiões produtoras de trigo para poder alimentar o estômago europeu, digamos assim. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o texto. Para o ocidental, o cavaleiro Chardin, que vê cultivar o arroz na Pérsia, o essencial é a rapidez, da maturação. Este grão vem em 3 meses, embora o mesmo depois de já ter erva, porque o transplanta a espiga para uma terra muito embebida e lodosa. Com 8 dias de seco, o arroz fica maduro. Rapidez é o segredo das 2 colheitas, ambas de arroz, ou, muito para o norte, uma de arroz, outra de trigo, de centeio e de milhete. É mesmo possível obter 3 colheitas, 2 de arroz e uma intermediária de trigo, cevado, sarraceno ou de legumes, nabos, cenouras, favas, couves e nanquim. O arrozal é, pois, uma fábrica. 1 hectare de terra de trigo dá na França, no tempo de Lavoisier, 5 quintais em média. 1 hectare de arroz pode dar, por vezes, 30 quintais de arroz não descascado. Descascados são 21 quintais de arroz consumível, a 3.500 calorias por quilo, ou seja, a soma colossal de 7.350.000 por hectare contra 1.500.000 para o trigo. E apenas 350.000 calorias animais se esse hectare consagrado à pecuária produzisse 150 quilos de carne. Esses números revelam a enorme superioridade do arrozal e da alimentação vegetal. E não foi por idealismo que as civilizações do Extremo Oriente preferiram o vegetal. Reparem a diferença brutal nessa produção, tá? Então vamos de novo. Se eu pego por hectare, né, a produção aqui é, no caso, lá pelo século XVIII, né, 5 quintais de trigo produzido contra 30 de arroz. Quando eu descasco, ainda assim, são 21 quintais de arroz. Eu consigo 3.500 calorias por quilo, ou seja, há uma soma de 7.350.000 calorias por hectare contra 1.500.000 para o trigo. E 350.000 calorias animais se eu conseguir produzir, nesse mesmo hectare, 150 quilos de carne. Então, repare, é uma coisa brutal. Aí ele faz até uma ironia, que ele fala que a escolha não foi por idealismo, tá? Bom, por idealismo ou não idealismo, por uma limitação material ou não, por uma escolha meramente cultural, o fato é que o arroz dá essa condição, né, de um alimento que você pode ter, sem dúvida alguma, tá, para dar conta, né, de toda a produção, de toda a sociedade, melhor dizendo, né? Bom, vamos continuar aqui, que essa parte do texto é bem interessante, né? Arroz cozido apenas em água é o alimento de todos os dias, como o pão dos ocidentais. Não podemos impedir-nos de pensar no pane e no companatico italiano quando vemos tão magro acompanhamento juntar-se à ração de arroz de um camponês bem alimentado delta do Tonkin dos nossos dias. 5 gramas de gordura de porco, 10 gramas de noac ban, que é o molho de peixe, 20 gramas de sal e certa quantidade de folhas verdes sem valor calórico, para 1.000 gramas de arroz branco, representando este último 3.500 calorias de um total de 3.565. A ração cotidiana média de um indiano comedor de arroz em 1940 era mais variada, mas não menos vegetal. 560 gramas de arroz, 30 gramas de ervilhas e feijões, 125 gramas de legumes frescos, 9 gramas de óleo e gorduras vegetais, 14 gramas de peixes, carnes ou ovos e uma minúscula quantidade de leite. Outro regime quase sem carne é dos operários de Pequim em 1928, indo as suas despesas alimentares para os cereais, 80%,
legumes e condimentos 15,8% e carne 3,2%. Tá? Essa realidade de hoje vão ao encontro das de outrora. Perdão, no Ceilão do século XVII, um viajante admirava-se por arroz em água com sal, com algumas folhas verdes e o sumo de um limão passar por ser uma boa refeição. Até os grandes comem pouca carne e peixe. O padre do House, em 1753, mencionava que o chinês, depois de passar o dia numa atividade incessante, por vezes metido em água até os joelhos, à noite julga-se feliz por encontrar arroz, ervas cozidas e um pouco de chá. Observe-se que na China o arroz é cozido sempre em água e é para os chineses o que o pão é para os europeus. Nunca enjoa. A ração, segundo o padre Las Cortes, uma pequena escudela de arroz em água sem sal, que é o pão habitual nessas paragens. Na verdade, 4 ou 5 tigelas que elevam até os lábios com a mão esquerda, 2 pauzinhos na direita, que é o hashi, enviando-os às pressas para o estômago, como se os estivessem jogando num saco, começando por soprar-lhes para cima. Inútil falar a estes chineses de pão ou de biscoito. Quando tem trigo, comem-no em bolachas amassadas com banha e cozidas no vapor. Repare, aí então é a questão que fica claríssima, né, quanto à opção pelo arroz. Né? Da mesma forma que para um ocidental, para um europeu, para um homem ou mulher do Mediterrâneo, ele pode achar estranhíssimo que um sujeito coma tanto arroz, no final das contas. Para um oriental, a questão é simplesmente verdadeira. Tá? Ou seja, quando ele olha e vê esse homem e mulher do Mediterrâneo comendo trigo o tempo inteiro, né, obviamente, olha, isso não faz o menor sentido, né, para a cabeça deles. Né? Quer dizer, é interessante esse tipo de coisa. Né? E aí vamos entrar, como é que eu vou dizer, na última parte aqui dessa discussão, né, do Brodel, que envolve a questão do milho. Né? E aí só um minutinho, por favor, que o locutor que vos fala aqui, ele se atrapalhou aqui na página, mas já vamos aqui acertar. Aqui, vamos lá. Em todo caso, no século XV, como se formaram as civilizações Azteca e Inca, já há muito o milho estava presente no espaço americano, associado à mandioca no leste da América do Sul, ou sozinho e submetido ao regime de sequeiro. Ou sozinho nos terraços irrigados do Peru e nas margens dos lagos mexicanos. Quanto à cultura de sequeiro, o que dissemos do Ladai ou do Rai a propósito do arroz permite-nos ser breves. Basta ter visto no Planalto Mexicano, no Anahuac, as grandes queimadas, massas enormes de fumaça, onde os aviões têm quedas verticais impressionantes por causa dos poços de ar quente, para imaginar as rotações de cultura do milho em terreno seco, um retalho de floresta ou de mato todos os anos. É o regime da milpa. Gemelli Carelli viu em 1697, nas montanhas perto de Cuernavaca, a pouca distância da cidade do México, e observa: só havia erva seca que os camponeses queimavam para adubar a terra. É interessante essa coisa de utilizar a queimada para liberar o solo e acabar adubando a terra. Isso é uma prática que não apenas aparece lá entre os astecas, como vai aparecer também entre as sociedades tribais brasileiras, entre os indígenas brasileiros. Isso é uma prática, vamos colocar, comum a toda a América, tá? Sem dúvida alguma, tá? Aonde, como é que eu vou dizer? Como se a ideia tivesse se espalhado, né, por todo o continente. Então, nesse ponto, é quase
uma unanimidade entre os povos da América a queimada para tanto liberar o solo quanto para adubá-lo, tá? Com as cinzas. É claro que a gente pode discutir isso eternamente, mas vamos colocar para aquelas sociedades isso resolvia sem dúvida alguma. Bom, dando continuidade aqui, para a última parte dessa discussão a respeito do milho, né? E aí, até porque a gente vai voltar, eu utilizei pouca parte de discussão do Brodel sobre o milho, que nós vamos retornar a ele aqui no caso da nossa geografia da alimentação no Brasil. O milho é, sem dúvida, uma planta miraculosa. Forma-se depressa e os seus grãos, antes mesmo de estarem maduros, já são comestíveis. Para cada grão semeado, a colheita na zona seca do México colonial é de 70 a 80. No Michoacán, um rendimento de 150 para 1 é considerado fraco. Perto de Querétaro, assinalam-se nas terras boas máximos de 800 para 1. Mal se acredita. No mesmo México, em terra quente ou temperada, chega-se a obter 2 colheitas, uma de riego, com irrigação, e outra de temporal, graças às chuvas. Imaginemos, na época colonial, rendimentos análogos aos de hoje, em pequenas propriedades entre 5 e 6 quintais por hectare. Facilmente se obtém, pois a cultura do milho nunca exigiu mais do que débeis esforços. Um arqueólogo atento a essas realidades, Fernando Marques Miranda, assinalou recentemente, melhor que qualquer outro, as vantagens dos camponeses do milho. Só lhes pede por ano 50 dias de trabalho, um dia em cada 7 ou 8, conforme as estações. E eiros livres demais. O milho dos terraços irrigados dos Andes ou das margens dos lagos leva a estados teocráticos, desmedidamente tirânicos. E todo esse tempo livre do camponês será utilizado para trabalhos imensos à egípcia. Sem o milho, não teria sido possíveis as pirâmides gigantes dos maias ou astecas, os muros ciclópicos de Cusco ou as maravilhas impressionantes de Machu Picchu. Para construí-los, era preciso que o milho se fizesse praticamente sozinho. Por favor, noves fora todo e qualquer preconceito do comentário do Brodel aqui, mas a verdade é que esse momento ele encerra o raciocínio, não apenas em relação ao milho, mas particularmente em relação ao arroz e principalmente em relação ao trigo. Ora, o que ele está dizendo aqui? Tá? Ele fala que no final, quando ele compara o trigo, o arroz e o milho, ele vê que o milho, praticamente, para usar essa expressão que ele usa nessa última frase, ele se faz sozinho. Tá? E verdade seja dita, tá? O milho, eu não cheguei a ler aqui, que nós vamos trabalhar isso mais à frente no curso, mas vale a citação já antecipada. O milho pode dar 2, às vezes até 3 safras por ano. Tá? O arroz, conforme já vimos, dá 2 safras e ainda permite uma 3ª safra de um outro produto. O trigo, ele dá 1 safra a cada 2 ou 3 anos. Então você tem aí 3 grandes organizações de sociedade, tá? Aquelas que optaram pelo trigo, que pegam o entorno de todo o Mediterrâneo, aquelas que optaram pelo arroz, Ásia como um todo, em alguns locais da África, tá? Aquelas que optaram pelo milho, a América inteira. De todas elas, a mais fraca, digamos, em termos de produção de alimentos, é inequivocadamente os povos do Mediterrâneo. Ou seja, aqueles povos que acabaram se expandindo, que acabaram atravessando os mares, singrando os mares, tá? Na busca de alimentos, tá? Fizeram isso simplesmente porque eles passavam fome. Né? Não o que tornou possível a expansão europeia, se a gente levar na ponta da faca o argumento de Brodel, né, foi a fome. E a mesma coisa a gente pode começar a pensar em relação às demais sociedades. E aí vamos entender o porquê da leitura desse texto para o nosso curso. Tá? Ora, se efetivamente as escolhas alimentares elas determinam, sabe, o comportamento das sociedades, ou para voltar à frase que ele abre esse capítulo, né,
Nós somos o que comemos, é aquele ditado alemão que ele cita. Ora, o que acaba acontecendo? Eu posso pensar que o comportamento das sociedades ele vai ser mediado, ele vai ser alimentado, vale aqui a citação, tá? Uma quase anedota, pela escolha alimentar que se faz. Então, se eu tenho sociedades que vão optar por este ou aquele alimento, elas vão ter um ritmo qualquer, tá? que está diretamente vinculado a essa escolha cultural, né? Então, se eu aí agora pensando as sociedades aqui do Brasil, se eu tenho sociedades da base indígena em geral, ligadas ao milho, à mandioca, tá? Se eu tenho produções que depois chegam com os portugueses, como é o caso do açúcar, ou de outros tantos, tá? Isso vai acabar dando um ritmo para a sociedade. Por quê? Porque esse ritmo será totalmente mediado pela produção alimentar, pela escolha dos alimentos que foi feita, né? Então, isso é que é interessante. Aí, eu acho que é a grande sacada, a grande dica desse texto de Fernand Braudel, tá? Foi o mais extenso até aqui, inegavelmente, mas eu acho que vale a pena enquanto os argumentos todos apresentados aqui e que eu li para vocês, tá? Muito obrigado, a gente encerra com isso a nossa quinta aula e vamos tocar no nosso curso, vamos para os próximos, e aí já agora entrando para cada grupo social brasileiro aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.